Amigos queridos, iniciamos o dia de hoje, voltando os nossos pensamentos a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para senti-lo em nossas vidas, manifestado através dos seus mensageiros, que vieram ter conosco uma vez mais, trazendo o entendimento da verdade, derramando sobre nós as vibrações do alento e da paz, para que juntos possamos seguir, encorajados, confiantes. Aqui estamos, Senhor, uma vez mais, buscando nas lições sublimes de vida eterna a força do entendimento da verdade. É esta força sublime que nos conduz ao progresso, a força do bem e da verdade. Aqui estamos, Senhor, alentados e confortados, confiantes, para pedirmos humildemente que nos amparem a pequenez, supra as nossas imensas dificuldades e faze de nós instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, Senhor. Que os mensageiros do seu amor na terra, responsáveis por este Evangelho, encontrem em nossos pensamentos as sintonias favoráveis. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E neste capítulo nós estamos na instrução dos Espíritos, a paciência. A paciência é esse valor moral que diz assim: sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos. Por outro lado, então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Então vamos voltar a refletir bastante sobre a paciência como sendo uma caridade. Ela se exercita nos relacionamentos desafiadores. Porque para aqueles que me são amigos, que me toleram, que me respeitam, que me compreendem, que são indulgentes para comigo, eu não terei como desenvolver a paciência. Então, o planejamento reencarnatório nos faz reencontrar aqueles espíritos com os quais eu devo, nos relacionamentos, aprender a exercer essa modalidade de caridade chamada paciência. Então, e nós estamos entendendo
e gostaríamos de falar sobre isso uma vez mais, que o início da construção deste sentimento, a paciência, começa na obrigação. As obrigações nos levam a suportar pessoas, situações e circunstâncias reencarnatórias e fazemos muita coisa por obrigação, mas ainda não temos sentimento, mas já estamos construindo esse estado disciplinado de que eu sei que isso é um bem para mim, então eu suporto. Quando o espírito adquire o hábito de suportar as dificuldades, ele passa para a tolerância. E a tolerância é um sentimento muito evoluído que está implícito à profunda compreensão do tempo evolutivo do outro. Está implícito, ele compreende que o outro é o que ele pode, é o que ele tem, é o que ele vive. E essa compreensão da tolerância é regida pelos deveres morais, que está lá no Evangelho. No Evangelho está que os deveres morais são ditames da consciência. Então eu já não estou mais só suportando por obrigações, mas eu estou tolerando porque a minha consciência já diz que é um bem. Porque eu já sou compreensivo, porque eu já sou compassivo, porque eu já desenvolvi muitas vezes um carinho por aquela pessoa, um entendimento, então eu vou tolerando. Mas a tolerância é um sentimento brando e bem pacificado. O suportar, não. Eu posso suportar fazendo a minha obrigação, mas internamente estar contrariado, estar revoltado, estar indignado. Quando nós estamos na tolerância, nós já não temos essa vibração para com aquela pessoa e nós então temos compaixão, profunda compreensão, porque a minha consciência, onde os meus valores morais estão expressados naquela hora por aquela pessoa, levam-na à tolerância. E a incorporação desse valor ao longo, da evolução do espírito vai gerar a verdadeira paciência, que é a caridade moral, no relacionamento. Então nós podemos dizer que a caridade moral, ela se desenvolve tão somente de um para um nos relacionamentos profundos, mormente nos relacionamentos desafiadores. Quando o relacionamento é desafiador, eu tenho amorosidade por aquele espírito, porque já desenvolvi a tolerância, a compreensão, a compaixão, nesse momento eu faço esse exercício de paciência como uma modalidade de caridade. Mas existe na nossa vida ainda muitos contrastes, muitas situações difíceis que eu desconhecia em mim até que alguém chegou. Eu desconhecia, nós desconhecíamos que éramos intransigentes ou intolerantes, não suporta isso, não suporta aquilo, quer dessa forma, não quer da outra forma. E tudo isso nós nem conhecíamos que tínhamos, porque ainda nós não tínhamos identificado aqueles que seriam trazidos, pessoas, ou aquela circunstância reencarnatória, ambientação, que me favoreciam perceber quem eu sou. Então nós tínhamos feito há uns dias atrás uma pergunta, que a gente quer voltar a essa pergunta, se nós já temos claro para nós qual é o ponto que me desequilibra, qual é o fato que sempre que acontece eu perco o meu equilíbrio, eu me desarmonizo. É importante nós entendermos isso
para sabermos quais são as predisposições que eu preciso sanear para conseguir a pacificação do espírito e a paciência, que esse é o capítulo da pacificação do espírito. Então, se eu não estou pacificado, eu estou o quê? Muitas vezes atormentado, outras vezes desesperados. Nós temos recebido um contingente enorme de espíritos, amigos, pessoas que estão vivendo no desespero. E nós temos que compreender o que é esse desespero, que é o contraste maior da pacificação do espírito, da paciência, né? Então, eu trouxe uma lição que Emmanuel traz desse livro Evangelho por Emmanuel segundo Mateus. A lição se chama Desespero mesmo. E olha que interessante, porque vai falar da paciência, né? Se eu já descobri que eu me desequilibro porque o meu pensamento característico é eu não suporto que me contrariem, ou se eu já descobri que eu perco a harmonia, que eu me desarvoro, porque eu entendi que eu tenho uma expectativa em relação às pessoas, além do que elas podem me dar. Eu descobri que eu quero que você se melhore para que eu não tenha trabalho nenhum. Ou, se eu descobri que sempre que sou frustrado ou frustrada, eu me desarmonizo. É muito, muito importante essa identificação, amigos. Porque é no ponto em que eu me desequilibro, que eu perco a paciência, chamado, né, simbolicamente esse termo, que eu perco a paciência, eu digo, não, isso eu não aguento. Não, isto é muito para mim. Então, esse é o ponto que nós temos que ter lucidez para transformá-lo. Do contrário, nós vamos ter a ilusão de que eu posso sim me revoltar e ser paciente. Eu posso ser egoísta e ser caridoso. Que eu posso ser rebelde e ser manso. Nós vamos ter essa falsa ideia. Porque nós vamos ser mansos na aparência, nós vamos ser pacíficos no comportamento, né? Que hoje as modernas pedagogias nos induzem a comportamentos, mas o ponto vígil, o ponto que lateja na nossa personalidade e que viemos para drenar, transformar, estes a doutrina espírita quer nos mostrar. Por isso tem 4.000 títulos, minimamente a doutrina espírita hoje. Só do Chico, 400. Para nos mostrar o quê? Que somos bons? Não, para mostrar o que em nós precisamos transformar. Então, desespero. Às vezes nós não queremos dar esse nome, mas nós vamos ver como Emmanuel conduz isso. Provações e problemas habitualmente são testes de resistência necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. Provocações e problemas. Sem provocações e problemas, nós iríamos ter mesmo a ilusão do eremita que mora no topo da montanha e medita, sem que ninguém o incomode, e ele passe séculos com a sensação de que é bom, de que é puro, de que é paciente. Coloque esse espírito que está no topo da montanha, no isolamento meditando, na confusão de um ambiente familiar, onde ele tem que todo dia levantar 4, 5 horas da manhã e trabalhar duro, ganhar com o suor do seu rosto. E chegar em casa, todos terem os seus conflitos, as suas temáticas, as suas questões, e ter que estar ali como alguém que conduz uma família,
que passa privações, aliás. É isto que é o teste. É isso que é o teste. Por isso que Bezerra reencarnou numa cidade pequena no Ceará, mas se instalou onde? No Rio de Janeiro, na confusão do mundo, para viver o mundo e ser de Deus, para ser um homem público que levou progresso. Eurípides reencarna para trazer um processo de evangelização para o Brasil. Apresentou uma proposta para Jesus de evangelizar. E também foi um homem público e que levou progresso, civilidade ao seu ambiente. E assim outros tantos, que não ficaram reclusos em monastérios, nem em montanhas meditativas. Respeitamos aqueles que assim escolhem, mas o tempo do século XXI é o tempo da regeneração do espírito e nós precisamos olhar para nós mesmos. Então, a paciência é a escora, viga mestra, é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com o proveito devido. Atravessar o quê? Provações, problemas, testes necessários para a nossa evolução. Esse é o espírito bem-aventurado. Esse é o espírito que compreendeu o bem que ele está vivendo. Então, o desespero, entretanto, que nós vamos, toda essa gama de, vamos dizer, aflições, né? Nós vamos colocar nessa categoria do desespero. Essas aflições diante das provações, dos problemas, né? A pessoa fica desesperada muitas vezes. É a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma. Que ela não precisaria passar, mas o desespero aumenta demais o sofrimento. Porque podemos passar por dores sem sofrimento. O sofrimento ainda, segundo Kardec, em O Céu e o Inferno, é uma contingência da nossa ignorância perante as leis. Então, o desespero sobrecarrega o sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio que a conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. Então, como socorrer na casa espírita alguém que chega no desespero? Ela está no desespero por quê? Qual é a causa? Porque ela vai receber da casa o que toda casa oferece, mas ela precisa ter uma atenção para que ela tire a sobrecarga de emoções de um fato que pode ser suportável. Nossa, se a gente sentir isto, alguém mostrar para mim que esse sobrepeso, que essa sobretaxa, que essa carga emocional que eu dei ao fato que eu estou passando, não for nessa dimensão, ele volta a ter sobre os meus ombros o fardo leve, que Jesus nos ensinou. E esse é o trabalho da evangelização de espíritos. Então, o desespero é comparável a certo tipo de alucinação, que a pessoa fica fora da realidade. Ela fica em tanta emoção que embaça o pensamento dela, que é comparável a certo tipo de alucinação, estabelecendo as maiores dificuldades para aqueles que o hospedam na própria alma. Então, agora Emmanuel vai citar as situações. Em conflitos domésticos, todos temos, porque ai daqueles de nós que não tem nem conflito, né? O conflito, ele é o aguilhão, né, que move a resolução da dificuldade para o homem novo, né? É a transição do homem velho para o homem novo.
Em conflitos domésticos, inspira as vítimas dela a pronunciar frases inoportunas, muitas vezes separando os entes amados. O desespero leva a isso. A pessoa não suporta aquela situação, ela quer apartar, ela quer separar, ela quer que todo mundo pare com aquilo. Então, porque nós temos falado que a paciência na forma da caridade, ela é ativa. É aquele ser paciente que vai lidando com as situações conflitivas domésticas de forma a dar o encaminhamento. Esse é o espírito com paciência. Então, ao invés de uni-los, a pessoa então separa os entes amados. Às vezes fomenta discórdia com os comentários que faz pelo desespero. Isso nos conflitos domésticos. Nos eventos sociais que demandam prudência, serenidade, suscita a requisição de medidas que prejudicariam a vida comunitária se fossem postas em prática. Por quê? Por conta do imediatismo. O imediatismo é um desespero. A pessoa fica tão aflita, quer resolver o problema e ela perde, então, a prudência, a vigilância, a serenidade e toma medidas que podem prejudicar aquela comunidade pelo imediatismo. Então, são emoções que ainda são muito fortes em nós, né? O imediatismo, essas aflições, querer resolver separando, querer resolver se isolando, querer resolver fugindo. Essas são resoluções movidas pelo desespero. Nas reivindicações justas, costumam antecipar declarações e provocar acontecimentos que lhes caberiam atingir. Nas moléstias do corpo físico, por vezes, encoraja o desrespeito pela dosagem dos medicamentos, no doente que precisa da disciplina em favor da própria cura. Então a pessoa vai extrapolando pelo desespero, né? Ela se desgoverna as emoções, ou ela quer muito, né? Ou ela exagera, enfim, ela tem uma aflição que a move, que nesse caso, que é o contraponto da paciência, que é o desespero. E é por isso que no início hoje do Evangelho nós fizemos a pergunta: qual é o tipo de desespero que nós temos que nos faz perder o equilíbrio? Qual é aquilo que sempre que te acontece você perde, entre aspas, a paciência, porque ninguém perde o que já conquistou. Por isso não é claro nós dizemos que perdemos a paciência. Nós nunca perdemos o que foi construído. Nós podemos dizer: perdi o equilíbrio pela ausência da paciência. Me desarmonizei pela ausência da tolerância. Me afligi porque não tenho cumprido minhas obrigações de suportar aquela situação tão benéfica para mim. Então nós estamos dando recursos de como nós precisamos elaborar os nossos pensamentos quanto a nós mesmos, para nós nos curarmos definitivamente, né? Então, encerrando, diz Emmanuel: disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas urge reconhecer que os aflitos, inconformados, desesperados, revoltados, sempre acomodados com o desespero acima de tudo, são enfermos que se candidatam a socorro e medicação. Então, amigos queridos, a função do tempo de regeneração de um planeta é o expurgo das nossas mazelas, drenadas de forma adequada pelo trabalho incessante do bem. O trabalho incessante no bem vai fazendo este saneamento,
a essas nossas predisposições tão enfermas ainda, como o desespero, as aflições, o imediatismo, que são aqueles contrastes à paciência e à tolerância, né? Aquelas aflições demasiadas nas quais nós precipitamos ações que geram dores. E para nós encerrarmos, voltarmos a essa questão. Alguém precisa nos socorrer em nome de Jesus para que estas aflições depositadas por escolhas enganosas sejam dispersadas de mim e eu arque com aquilo que eu vim fazer. Nada mais feliz e esperançoso do que nós vermos a realidade da nossa existência com os filtros da verdade e do bem. Esses são os filtros. Os filtros do conhecimento, os filtros dos sentimentos. É a lente pela qual eu preciso olhar a minha própria realidade, para que eu saia desse tumulto interno chamado desespero e consiga conquistar a tolerância a caminho da paciência. Que Jesus nos fortaleça. Vamos fazer a prece. Jesus, Mestre amado, sentindo de bem perto a presença honrada e amiga dos mensageiros do seu amor na terra, nos reconfortamos nesta hora, indo beber na fonte insaciável da verdade, aquilo de que tanto necessitamos. Indo buscar, Senhor, neste manancial de amor, o alimento aos nossos espíritos, curvados diante da grandeza do seu amor. Queremos lembrar nesta hora daqueles espíritos que convivem conosco e envolvê-los em vibrações sublimes, suaves e pacificadas. Queremos nesta hora, Senhor, vibrar por todos os enfermos registrados em nosso caderno de vibrações, para que esses espíritos benevolentes atendam a todos indistintamente. Sugerimos nesta hora que cada um de nós mentalize o seu lar, o seu ambiente familiar, aberto, arejado, onde a luz do sol permeia todos os recantos. E neste ambiente, Senhor, estarão aqueles espíritos benevolentes que se destacaram a nos tutelar a existência na terra, enquanto aqui estivéssemos. Que o nosso lar receba esses benfeitores, trazendo paz, alegria e esperança a todos. Assim, amigos queridos, encerramos o Evangelho desta manhã, profundamente agradecidos pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, e que Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.